Está no ar pela Clube Guaxupapo, um bate-papo em prol de Guaxupé e dos guaxubianos. Muito bem, agora na Clube são 10h32. Está no ar a edição do nosso Guaxupapo dessa semana aqui pela Clube FM. Com muito prazer eu estou recebendo aqui nos estúdios da Clube o Gustavo Viana Teixeira, que é apicultor e meliponicultor, e a gente vai falar um pouquinho aí sobre o trabalho que ele realiza aqui na nossa região sobre as abelhas sem ferrão, né? E o trabalho aí da SOS também, Abelhas Sem Ferrão, que ele realiza em parceria com essa associação. Primeiramente, Gustavo, bom dia, seja bem-vindo aqui aos estúdios da Clube FM, viu? Bom dia, muito obrigado, agradeço o convite de estar aqui falando com vocês. Opa, o prazer é todo nosso em estar te recebendo aqui nesta manhã, pra gente conhecer um pouquinho aí sobre esse trabalho que você realiza aqui na nossa região. Como você estava me contando aqui fora do ar, você não está morando aqui em Guaxupé, né, Gustavo? Atualmente está morando em Muzambinho, onde você realiza ali seus trabalhos, mas já fez trabalhos aqui no nosso município de Guaxupé. E eu quero abrir esse espaço para te perguntando, né, primeiramente, o que é o trabalho realizado aí pela SOS Abelhas Sem Ferrão? Bom, o trabalho da SOS Abelhas Sem Ferrão surgiu justamente em busca desse socorro das abelhas, né? Se a gente pensar que as abelhas estão de alguma maneira ameaçadas, sofrendo algum tipo de ameaça de extinção, cada vez mais importante a gente resgatar elas para protegê-las, mas como a gente falou antes, o nome do nosso trabalho é ligado a abelhas sem ferrão. Então as abelhas normalmente, as abelhas nativas brasileiras, que são abelhas sem ferrão, acabam ficando em segundo plano quando a gente fala de abelhas, né? Que normalmente quando a gente fala de abelhas, até mesmo a gente estava conversando antes, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o perigo, né? O risco. Sim, com certeza. Que as abelhas do gênero Apis, que são as abelhas africanizadas, nos oferecem. Então, quando a gente fala de abelha, muitas vezes é para avisar o outro, ali tem uma abelha, cuidado, que é perigoso. Ou então a gente, quando fala de abelha, lembra de uma coisa muito boa, né? Que é só o mel. Que é o mel, né? O que ela produz aí pra gente. E, Gustavo, a gente tá falando aí sobre essas abelhas sem ferrão. Qual que é a diferença das abelhas aí sem ferrão e a abelha com ferrão? Bom, tanto as abelhas com ferrão como as abelhas com ferrão são abelhas sociais. A gente também temos muitas espécies de abelhas que são abelhas solitárias. Mas as que mais conhecemos são as abelhas sociais, justamente por elas produzirem mel pra gente. As abelhas com ferrão, elas foram introduzidas no Brasil durante a colonização. Então elas vieram pro Brasil também, né? Sim. O pessoal trouxe ela inicialmente para a produção de velas e nos rituais religiosos europeus, assim. Então o pessoal já não conseguia produzir esse recurso ritualístico com as abelhas nativas. Então eles trouxeram as abelhas europeias, que são as abelhas portuguesas, alemãs, italianas, mas elas não são muito produtoras de mel. Mas depois foram introduzidas as abelhas africanas no Brasil também, que hoje em dia já se tornaram híbridas e são conhecidas como abelhas africanizadas. As abelhas sem ferrão são abelhas que já existiam aqui antes da colonização. Elas coevoluíram junto com toda a diversidade brasileira. Então a gente também encontra uma diversidade muito grande de espécies de abelhas sociais nativas brasileiras que são sem ferrão. A gente costuma brincar que essas abelhas não fazem nenhum tipo de mal, só fazem um melzinho mesmo. Ah, que legal, porque os ouvintes agora nesse momento devem estar fazendo a mesma pergunta que eu quero te fazer agora. Qual a diferença, né, que nem eu te perguntei, e qual que era a mais perigosa? Então assim, a sem ferrão não tem perigo para o ser humano em si, é isso? Realmente, essas abelhas sem ferrão, elas são praticamente inofensivas. Biologicamente, a gente encontra resquícios de um ferrão. A gente fala que ela tem um ferrão atrofiado, mas essas abelhas, elas não conseguem utilizar esse ferrão, e a gente costuma brincar, né, que provavelmente as crianças falam que a abelha morde, a abelha pode ferroar a gente, ela dá uma picadinha na gente, mas as abelhas... Picadinha, você tá sendo generoso.
Mas as abelhas sem ferrão, elas conseguem morder a gente. Uma das maneiras delas se defender, que o pessoal conhece como uma das espécies mais defensivas de abelhas sem ferrão, que são as arapuás, algumas escaptotrigônicas, como a mandaguari, são espécies que elas, para se defender, elas vão beliscar a gente, dar uma mordidinha ou enroscar no cabelo, que é uma das características bem comum para o pessoal que ainda não conhece muito sobre abelhas sem ferrão, é que elas enroscam no cabelo. Tá certo. Para você que ligou seu rádio agora, estou recebendo aqui nos estúdios da Clube, nesta segunda-feira, o Gustavo Viana Teixeira, ele que é apicultor e meliponicultor, e a gente está falando um pouquinho aí sobre as abelhas, né? O trabalho que ele realiza junto com a SOS Abelhas Sem Ferrão, essa associação aí que tem por objetivo, né, proteger e realizar esse trabalho aí das abelhas sem ferrão. E a gente estava falando desse trabalho, Gustavo, que você realiza junto com a SOS na preservação das abelhas, porque de certa forma as abelhas também correm um risco de extermínio, né, de acabarem, digamos assim, entre aspas, né? E isso acontece também por conta do ser humano que a todo momento mexe aí na natureza, né, Gustavo? Exatamente. Como você acabou de comentar, as abelhas correm algum tipo de risco. Mas esse risco acaba sendo uma coisa preocupante pra gente, porque de alguma maneira dependemos das abelhas. Porque além delas produzirem o mel, elas também nos ajudam muito com um serviço ecossistêmico, que seria a polinização. Então a gente tem uma diversidade muito grande de abelhas no Brasil, que tem desde abelhas pequenininhas, que o nome dela é lambiolhos, até algumas abelhas como as urussus e mamangabas, que são abelhas muito grandes. E cada uma desses tipos de abelhas, elas realizam a polinização bem específica em tipos de flores diferentes. Então encontramos flores bem pequenininhas, que só as abelhas pequenas conseguem fazer a polinização, assim como flores grandes, só abelhas grandes fazem a polinização. Outros tipos de abelhas conseguem buscar recursos, mas existe uma questão coevolutiva entre as abelhas, somente as abelhas nativas, com muitas espécies de plantas e tipos de flores diferentes. Então, só determinado tipo de abelha consegue polinizar determinados tipos de flores, porque elas têm estratégias diferentes de polinização. E quando a gente fala sobre esse perigo aí do extermínio das abelhas, né, como a gente já comentava, a ação do ser humano interfere nisso a todo momento, né? Interfere no ecossistema, na natureza como um todo e também nas abelhas. E aí eu quero saber de você, Gustavo, que dicas você pode deixar aí para nossa população, para os ouvintes aí, quando verem aí algum enxame, algumas abelhas juntas, né? Que dicas que a gente pode deixar aí para a população? Bom, é bem comum a gente receber notícias de abelhas com ferrão quando elas estão enxameando ou nos enxames voadores, que a gente costuma dizer. Que em determinadas épocas do ano, as espécies de abelhas com ferrão, elas conseguem voar de um lugar para outro e até mesmo vão fazendo paradas, assim por dizer. Então elas podem passar uma noite bem próximo de sua casa, mas normalmente elas acabam indo para algum lugar. Mas as espécies com ferrão, elas realmente são perigosas, então a gente recomenda o pessoal procurar algumas informações com o pessoal mais capacitado mesmo, porque acaba sendo perigoso. Mas já essas espécies de abelhas sem ferrão, que não tem nenhum tipo de perigo, é até interessante a gente tentar preservar elas de alguma maneira, porque a gente tem essa dependência dessas abelhas. Através da polinização, elas nos oferecem as sementes e os frutos. Muita parte da nossa alimentação depende da polinização das abelhas. Essa é a parte mais preocupante nessa ameaça que elas têm. E se a gente pensar que só talvez deixar essas abelhas na natureza, já não pode ser só uma boa, porque vamos ver se vocês vão concordar comigo. A coisa de
100 anos atrás, mais ou menos, as cercas eram para proteger a gente do resto da natureza, né, do mato. Hoje em dia, as cercas são para proteger a natureza. Então a gente tem unidades de conservação, vários lugares que protegem a natureza do ser humano. Certo. E então, se a gente deixar as abelhas só nesses lugares, elas correm risco de queimada, desmatamento. Então, Interferência do ser humano mais uma vez, né? Também aí nesse círculo, né? sim. E então, uma das maneiras de se preservar abelhas e até mesmo preservar essa nossa condição de ter recurso alimentar mesmo, de ter alimento, talvez começar a criar essas abelhas. As abelhas com ferrão, elas já recebem muito mais cuidado pelo interesse econômico mesmo, porque são colônias que têm muito mais indivíduos. Uma colônia de abelhas com ferrão africanizada que chega a ter 100 mil indivíduos por colônia. Além de ser perigosa, é muito populoso e elas conseguem armazenar e estocar muito mel. Então tem um recurso econômico, um interessante, né? Vantajoso. Já as espécies nativas, elas não conseguem produzir tanto mel quanto as abelhas com ferrão. Então ali é entre meio litro até 5 litros, dependendo da espécie, que consegue. Mas o interesse realmente não é só na produção de mel, mas realmente nessa condição de se preservar essas espécies para atender a necessidade de polinização das plantas e a nossa necessidade alimentar mesmo, porque muito já se usa também essas abelhas como polinizadoras nas culturas alimentares. Então tem estufas de morango que alugam colônias de abelhas nativas sem ferrão, que também não vai atrapalhar no manejo, não vai atrapalhar no cuidado e vai estimular e favorecer muito na produção. Nossa, que legal, muito interessante. E nesse sentido aí que a gente está falando sobre a preservação, os cuidados, né, que a gente tem que ter na preservação aí das abelhas, né? O trabalho realizado pela SOS, né, que é essa associação que você realiza esse trabalho em parceria, é muito importante também para a nossa sociedade, né, Gustavo? E essa associação, ela começou em São Paulo e foi se espalhando aí pelo Brasil como se fosse um enxame também, é isso? Isso mesmo, esse trabalho começou em São Paulo a respeito até do desconhecimento de um pai que depois de uma aula da filhinha dele, que chegou da escola falando que conhecia abelhas e que queria ter abelha em casa, justamente nesse papo que a gente está tendo agora, só que são animais muito importantes para a nossa sobrevivência e que temos essas abelhas sem ferrão que podem ser quase que um pet, né, um animal de estimação nosso. E ele falou, não, mas você tá louca, menina, você vai querer criar abelhas aqui em casa? E ela não vai dar certo, é perigoso, né? O pai deve ter virado pra criança, pra menina e falado, né? Exatamente, ele ficou até assustado, né? Como é que eu vou arrumar uma abelha pra essa menina agora? Porque ele não conhecia essas espécies que são nativas brasileiras, que são sem ferrão, e até a questão do nome da cidade, né? Também, então a gente em Guaxupé tem uma apelação histórico-cultural quando vamos falar de abelhas nativas brasileiras. Com certeza, né? Faz parte da nossa história também, né? Isso mesmo. Aí a gente começou assim, e nessa proposta começou o SOS de fazer esse resgate físico, né? E também esse resgate cultural, que é importante de se fazer. Aí eu já mexia um pouquinho com essas abelhas, resolvi trabalhar com elas aqui em Guaxupé. Comecei a trabalhar aqui com essas abelhas em 2014. Aí faz alguns anos que eu estou morando em Muzambinho para terminar um curso de graduação lá em Biologia. Mas é algo realmente muito importante, né? Pra gente ter a consciência que existe essas abelhas, que é uma alternativa de ter um polinizador bem próximo da gente, né? Assim, sem esse perigo de que as abelhas com ferrão nos oferecem, né? Com certeza. E você estava falando aí sobre o trabalho, né, de preservação físico das abelhas que vocês realizam através da associação. Além disso, também tem um trabalho educativo, informativo, né? De informar, de educar a população em geral sobre a importância das abelhas, né? E como a gente pode cuidar das abelhas. Inclusive, esse bate-papo aqui nosso é um
um trabalho informativo que a gente está realizando aí com toda a população. E você até trouxe aqui pra gente, né, 2 flyers falando aí da importância, né, e tudo mais. E quem quiser que estiver acompanhando a nossa entrevista nesse momento, quiser conhecer mais o trabalho da associação, o seu trabalho, tem redes sociais, Gustavo, como que o pessoal aí pode conhecer? Sim, a SOS Abelha Sem Ferrão está presente em diversas redes sociais, Facebook, Instagram. Temos sites também, sosabelhasemferrão.com.br, e nos nossos grupos nas redes sociais é justamente nessa proposta de responder dúvidas. Então também tem um amparo muito grande da comunidade científica. Então muitas vezes, se você tiver uma dúvida, pode deixar a pergunta lá no nosso grupo na rede social, que muitas vezes até mesmo doutores conseguem, pesquisadores, doutores conseguem responder essas dúvidas de vocês, porque é algo, eu posso dizer que é apaixonante. A gente começa assim com um pezinho atrás, né? Exatamente, nessa ideia de vencer o medo das abelhas, né? Para realmente, quando pensar em abelhas, realmente não ter mais um medo de abelhas, mesmo sabendo do perigo que as outras têm, mas a gente, principalmente aqui em Guaxupé, né? A gente tem que lembrar das outras abelhas, das abelhas que são nativas brasileiras, são abelhas sem ferrão, que não faz mal, só faz mel, que faz um melzinho também muito bom para nossa saúde, que a gente pode ter e tirar esse melzinho em casa, com certeza, ao mesmo tempo que estamos estimulando o nosso pomar, as nossas frutas em casa. Então é uma coisa que começa devagarzinho, com a paixão, mas com o tempo vai ganhando cada vez mais espaço no nosso coração. Com certeza. E há quantos anos você já trabalha nessa área, Gustavo? Com abelhas já faz uns 12 anos com abelhas nativas. Bastante já, né? Já tem uma larga experiência aí com as abelhas, né? É uma paixãozinha de longa data. Tá certo. Gustavo, queria agradecer a sua participação, sua disponibilidade em estar aqui com a gente nesta manhã de segunda-feira para falar aí um pouquinho desse importante trabalho que você realiza junto com a SOS. Um trabalho muito bonito que eu não conhecia, fiquei conhecendo hoje também aqui através do nosso bate-papo, viu? Parabéns e muito sucesso aí pra você nesse trabalho, viu? Eu que agradeço vocês por oferecer o espaço pra gente poder falar um pouquinho sobre as abelhas, que é um animalzinho tão importante pra gente, né? E poder mostrar pro pessoal sobre a importância e como que as abelhas podem nos ajudar também. Com certeza, e como a gente já disse, né? As abelhas, além de ser um trabalho muito importante também para nossa sobrevivência, faz parte da história de Guaxupé também, né? Então a gente tem que realmente abrir esse espaço e falar disso, dessa importância aí para nossa sociedade. Obrigado, Gustavo, mais uma vez. Valeu, esse foi o nosso Guaxupapo, que volta na próxima segunda às 10h30 da manhã. A Rádio Clube apresentou Guaxupapo, um bate-papo em prol de Guaxupé e dos guaxupeanos.